Que bom que mais uma vez nós estamos reunidos. O tema dessa nossa conversa de hoje justamente é a adoração, especialmente essa adoração que nós prestamos como um corpo, como uma comunidade. Nós queremos ser uma comunidade que adora a Deus. E por isso nós nos reunimos sempre de novo na presença dele. Ele que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus em quem nós cremos, o Deus que está presente, que está aqui e está aí com você. Nós queremos orar juntos, iniciando esse nosso tempo de culto. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nós te adoramos, porque tu, Senhor, és digno de toda a nossa adoração. Na verdade, tu és o único digno de que nós nos curvemos, de que nós nos entreguemos. E assim queremos fazer também, Senhor, nessa noite. Queremos aqui juntos, enquanto conversamos, enquanto cantamos, queremos render louvores a Ti, adorando o Teu nome. Assim, Senhor, nós pedimos também que na Tua misericórdia, Tu venhas falar conosco, venhas tocar nossos corações, guiar nossas vidas. Esse é o nosso pedido. Cuida de todos que estão aí conectados, os que ainda vão chegando e conectando no decorrer do nosso culto. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor, e diante de Ti queremos viver cada momento desse encontro. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Você e eu fomos feitos para adorar a Deus. Talvez você já ouviu isso, mas essa expressão ela é tão significativa e tão importante. Deus nos fez para adorar. E por isso a adoração é tão importante na vida do ser humano, tão central. Quando a gente olha para a Bíblia, ela vai trazer algumas palavras que expressam esse ato de adorar. No Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, são 3 palavras. E essas 3 palavras, elas têm sentidos um pouco diferentes. Uma delas significa curvar-se. Adorar, então, como esse curvar-se, essa entrega, esse prostrar, humilde e reverente. Mas outra palavra, ela também fala de adorar enquanto homenagem, homenagear, dar honra devida. Outra expressão, a terceira, ela fala de serviço. Interessante. Servir a Deus. Essas 3 palavras aí, elas de alguma forma completam um significado daquilo que é adorar. Eu quero convidar você nessa noite a fazer isso, a dedicar esse tempo como um tempo de adoração ao Deus em quem você crê, em quem você confia. Nós vamos fazer isso aqui de diferentes formas. E a primeira delas, eu quero convidar a Marina, ela vai nos ajudar fazendo a leitura de um salmo. Eu vou projetar aqui também o salmo, depois para vocês acompanharem, mas eu quero propor que você ouça essas palavras e que na medida em que a Marina vai lendo, você possa exercitar, possa treinar, digamos assim, nós temos usado essa expressão, né? A sua alma para estar na presença de Deus. Vamos aquietar e vamos ouvir a leitura. É o Salmo de número 95, né, Marina? Isso. Salmo 95, versículos 1 a 7. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Pode ler mais uma vez, Marina? Claro. Lê mais uma vez, nós queremos
ouvir de novo essa palavra e nos prostrar de coração diante de Deus. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Obrigado, Marina. Assim nós queremos iniciar esse tempo de adoração, exercitando esse prostrar, que é muito mais do que uma reverência corporal, física, mas que é um derramar do coração, uma entrega de vida. E nós queremos cantar também assim. Quero convidar o Gu, que vai nos conduzir no momento de louvor e de uma adoração cantada agora. Vamos dar honra devida, então. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Como eu disse, nós fomos criados para isso, para adorar a Deus. Um autor cristão nos diz que adorar não é uma escolha que você possa fazer. Todo mundo adora algo. A única escolha que você tem e que eu tenho é o que eu vou adorar. Você já pensou nisso? Que o ser humano é feito, formado, criado de tal forma que ele precisa adorar alguma coisa. E quando ele não tem um alvo para direcionar a sua adoração, para se submeter, para se entregar, para se render, então ele se rende, ele se entrega às mais diferentes coisas. Nós cremos e assim buscamos viver adorando a esse Deus verdadeiro, revelado, mostrado na Bíblia. E eu quero então compartilhar ainda mais um outro versículo da Escritura que justamente vai
nos dizer que na medida em que esse Cristo habita, que a palavra dele habita em nós, ricamente, conforme aqui o apóstolo Paulo diz, assim, essa experiência da adoração vai acontecendo e nela a gente ensina, a gente aconselha com sabedoria. E a gente canta, como a gente acabou de fazer, hinos, cânticos espirituais. E a gente demonstra gratidão. Essa é uma das palavras no Novo Testamento que falam, que expressam, que mostram a igreja, a dinâmica de adoração da igreja, como acontecia o culto, por exemplo. Tem outros textos onde o apóstolo Paulo também esboça alguns detalhes de como acontece essa adoração. Mas ela tem elementos diferentes. Adorar não é só cantar, como nós aqui fizemos, mas também é cantar. Cantando, nós adoramos com hinos e cânticos espirituais. Mas também quando ouvimos a palavra, quando somos direcionados por Deus através de outras pessoas em aconselhamento ou numa pregação, também ali isso faz parte da adoração. A adoração, ela passa por essa experiência de conexão com Deus, onde Deus fala e onde a gente se prostra, onde Deus direciona e a gente atento, a gente com expectativa, a gente responde em obediência, em práticas de vida. Nós nos reunimos a cada domingo para adorar a Deus. E especialmente nesse tempo, temos feito isso nessa forma, como agora aqui a gente está. E aproveitando essa possibilidade de ter vocês aqui todos conectados, eu convidei duas pessoas para compartilharem, em algumas rápidas palavras, nos falarem a respeito da sua experiência de adoração. A pergunta que eu fiz para eles é: qual tem sido a importância para você da adoração em comunidade? Antes deles falarem, talvez eu digo que a adoração, ela pode acontecer, ou ela acontece também de uma forma íntima, pessoal. Nós podemos adorar independente da presença de outras pessoas. Você pode adorar no seu quarto, em secreto, quando ninguém mais vê. Essa é uma face da adoração. Mas ela se completa, e assim Deus quer, quando ela acontece em comunidade, quando nós juntos adoramos. Uma parte sozinha, ela não nos dá toda a plenitude da experiência da adoração. Por isso, então, eu quero pedir primeiro para a Ludmila, ela vai, então, colocar da parte dela, testemunho dela. Lu, o que é para ti importante, o que tem sido importante para ti na tua experiência de adoração comunitária? Pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? André, é o seguinte, na minha vida, tudo foi muito alegre. Eu nunca desisti de nada. Só que sempre faltou alguma coisa. E depois que eu conheci a comunidade, através do meu marido e da minha sogra, eu não dava muita bola. E aí, então, eu fui querendo me engajar mais com Deus. E fui conhecendo pessoas. E como é bom conhecer pessoas. Elas me trouxeram um leque de coisas assim que me mostrou como é bom conhecer Deus. Eu sempre tive Deus na minha família, mas eu nunca tive Deus dentro de mim. E conforme o tempo foi passando, a gente se casou, eu e meu marido, e aí eu fui vendo que realmente Deus faz a diferença na vida. E o que mais me comoveu a entender que a pessoa que eu tenho que adorar, que a coisa que eu tenho que adorar é Jesus Cristo. Foi através do meu grupo, do pequeno grupo, que me fez me transformar, acreditar. E, claro, eu tenho o privilégio de estar com o pastor nesse grupo, onde ele me traz uma simples e singela homenagem a Deus, que me faz acreditar.
E eu espero todos os dias por quinta-feira para estar com vocês. A minha adoração, ela vem de vocês. Claro que eu tenho me esforçado para acreditar e confiar nos meus pensamentos com Deus, mas através de pessoas, através de vocês, me faz crescer, me faz adorar. E nisso me fez impulsionar minha vontade de ler, minha vontade de entender melhor a Bíblia. Eu sempre faço piadas assim com vocês, dizendo, eu não sei o que é isso, será que eu estou certa, será que eu não estou? Mas graças a Deus, Deus me colocou pessoas importantes né, na minha vida para eu poder entender tudo isso. Então, não tenho dúvida nenhuma que adorar o nosso Senhor, através de vocês, me faz crescer muito mais. Que legal, Lu. Muito obrigado pela tua transparência, pelo teu testemunho de vida. Isso é adorar. Quando a gente expressa aquilo que a gente tem recebido de Deus, né? A Lu aí falando daquilo que ela está vivendo, descobrindo o amor de Deus através das pessoas. Isso é adoração em comunidade. Quero convidar também o Henrique. O Henrique também vai nos responder essa pergunta aí, Henrique. Como é, o que tem sido importante para ti, na tua caminhada de fé, a adoração em comunidade? Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Show. Então, quando o André me convidou para compartilhar um pouco sobre algum aspecto da adoração em comunidade que é especial para mim, eu pensei sobre algumas coisas, mas aquilo que mais me veio à mente foi uma dessas formas que o André comentou no começo, que foi serviço também. Então, servir em comunidade com outras pessoas no reino de Deus. Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu ajudo no grupo de adolescentes aqui na Luterana Floripa, no F5. E hoje de manhã eu estava pensando sobre isso e eu lembrei de vários momentos nesses últimos anos, né? E agora, especialmente nessa época de quarentena, isso dá um pouquinho de saudade, bastante, na verdade. Mas eu lembrei de alguns sábados à tarde em que a gente estava ali esperando os adolescentes chegarem com os pais, preparando os espaços, ou de algumas sextas à noite em que a gente passava algumas horas lá no casarão organizando, decorando o salão para algum evento especial. E aí isso já se mistura com pedir uma pizza e ficar conversando, falando sobre a semana e até de madrugada, enfim. Eu comecei a me lembrar de alguns desses momentos e eu percebi o quanto, ao longo da minha caminhada de fé toda, esses momentos de estar junto com outras pessoas, servindo, foram me moldando e foram sendo importantes para mim. Se eu olhar um pouco mais para a minha história, alguns anos mais atrás, quando eu ainda morava em Rio do Sul, eu me lembro que, assim que eu comecei a participar do grupo de adolescentes lá, eu tinha talvez 12, 13 anos, eu lembro que 2 meses depois de eu estar um pouco mais envolvido, o pessoal da banda veio me chamar para ajudar com um som lá, e eu nem conhecia todo mundo direito ainda, nem estava tão ambientado assim, e eu pensei, por que não, né? Se eu posso ajudar de alguma forma, por que não? E foi sempre assim, eu sempre gostei muito de poder ajudar com aquilo que eu gostava, com aquilo que eu sabia fazer, eu gostava de me flexibilizar para aprender coisas novas que fossem úteis. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com essa questão que o André trouxe no começo de você responder de alguma forma aquilo que Deus está fazendo na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor, né? Se eu puder falar um pouquinho melhor sobre talvez o porquê que servir em comunidade sempre foi importante para mim, eu pensei em duas coisas. A primeira delas é que, para mim, Deus revela a criatividade dele, talvez de uma das formas mais orgânicas e mais profundas possíveis, quando a gente se percebe tão diferente ao servir em comunidade com outras pessoas. Deus nos criou com aspectos muito diferentes. E quando a gente serve junto em algum projeto, em algum grupo, em algum evento, a gente percebe o quanto isso se soma para construir algo bonito, né? Então, Deus nos deu personalidades diferentes. Talvez alguns de nós sejam, sei lá, um pouco mais visionários e vão ter ideias, vão ter projetos.
Outros vão ser mais práticos e vão saber como colocar esses projetos e essas ideias para funcionar. Talvez alguns sejam um pouco mais extrovertidos e tenham mais habilidade em compartilhar algo em público, em receber pessoas. Outros vão ser um pouco mais reservados e vão ser aquelas pessoas que vão ter conversas individuais com pessoas que estão precisando em alguns momentos. Então, as personalidades diferentes, elas constroem juntos algo muito bonito. Mas também as habilidades que Deus nos deu, que são tão diferentes, elas são importantes, né? Então, ali no F5 a gente tem feito oficinas nos últimos semestres e é muito legal procurar, caçar na equipe quem tem habilidade de desenhar, de cantar, de tocar algum instrumento, de cozinhar, de falar em público e poder perceber como que a gente pode talvez ensinar e transformar essa vivência em comunidade mais rica com essas coisas. E o segundo aspecto é que Deus ele nos dá a oportunidade de participar da caminhada de fé de outras pessoas através do serviço, né? Eu consegui lembrar de alguns momentos que, nesses sábados à tarde que eu comentei, a gente estava ali no casarão depois do grupo de adolescentes, o pessoal mais da equipe e tal, e a gente se viu sonhando, imaginando como ia ser daqui a 5, 10 anos, poder olhar para trás e ver alguns desses adolescentes firmes e se envolvendo e servindo e sendo lideranças ali também. Então é muito legal ver que isso é um privilégio. E eu acho que vendo esse privilégio e essa criatividade de Deus em juntar pessoas tão diferentes para servir Ele, eu acho que isso é a resposta que a gente pode dar para Deus e em gratidão a Ele, certo? Isso tudo tem se tornado um pouco mais difícil nesse tempo de agora, porque a gente não consegue estar no casarão junto comendo pizza enquanto a gente prepara alguma coisa, mas com certeza servir em comunidade continua sendo uma oportunidade muito grande da gente fazer a vontade de Deus e se conectar com Ele também, né? E eu acho que é isso. Obrigado, Henrique. Isso é adorar, servir a Deus com os nossos dons, com aquilo que Deus já deu. Deus nos fez para adorar e isso envolve toda a nossa vida. Quero agradecer o Henrique e a Lu pela coragem aí, pela disposição de também exporem aí os seus pensamentos. Isso é vida em comunidade, isso é adoração em comunidade. Você e eu, na verdade, temos uma grande sede por isso. Não só por Deus, em primeiro lugar, mas também por Deus junto com outras pessoas. Porque Deus nos fez para adorá-lo, mas Deus também nos fez para viver intensamente a conexão com outros seres humanos. E essas duas coisas se juntam na adoração comunitária. Nós nos conectamos com outras pessoas diante de Deus. E por isso esses momentos são tão fortes, são tão intensos. Por isso a gente sente tanta falta. Mesmo que aqui nós estejamos fazendo isso, mas a gente tem algumas dimensões tão limitadas. A gente sente falta do abraço, a gente sente falta, de repente, da pizza, como disse o Henrique, né? Deus, ele planejou isso para nós. Eu quero olhar com vocês uma história real, uma história que Jesus vivenciou, e é uma das histórias onde Jesus fala e ensina a respeito da adoração, e ele faz isso de uma forma muito informal. Jesus, ele está andando, viajando. A Bíblia diz, e essa história, se você quiser acompanhar, ela está em João, no capítulo 4, e o Evangelho de João, né? No capítulo 4, e ela conta então que Jesus, ele resolve sair ali da região onde ele estava e voltar para Galileia, que é o lugar onde ele nasceu e onde ele viveu a maior parte do seu ministério. E ele então, para chegar lá, ele precisa passar pela Samaria. A Samaria é um território, uma região desprezada, digamos assim, pelos judeus. Os judeus, eles olham para Samaria para os samaritanos como um povo mestiço, um povo que não adora a Deus da forma correta. E normalmente o judeu, ele evitava aquela região, ele dava a volta, ele passava por um caminho mais distante. Mas Jesus resolveu, alguns dizem que é para cortar caminho, mas a maioria dos estudiosos diz que Jesus intencionalmente passa por ali. Ele então passa pela Samaria e ali no meio-dia ele tem sede, ele está cansado, sim, Jesus cansado, e ele então para
numa cidade, numa vila, onde tem um poço, e ele vê ali uma mulher tirando água do poço, o que era relativamente normal naquele tempo. Era um poço famoso, o Poço de Jacó, um poço lendário. E ali, então, Jesus pede para essa mulher. E né, o texto fala assim de uma forma muito simples, ele diz, olha, mulher, me dá, por favor, água de beber. E então, ela começa uma conversa com Jesus, e ela diz, como que você me pede água se eu sou samaritana e você é judeu? Porque essa mulher já está marcada por esse preconceito. Ela está marcada por essa experiência de exclusão, de distanciamento. Judeu não fala com samaritano. Judeu não respeita samaritano. Como você, sendo um judeu, fala comigo, que sou mulher e ainda samaritana? Aí Jesus começa essa conversa com ela e diz assim para ela, ele pediu a água e essa história toda da água, ele diz, olha, se você soubesse, né, com quem você está falando aqui, você me pediria e eu te daria água, água viva. E esse primeiro momento da história nos faz lembrar, nos faz ponderar, pensar a respeito dessa sede da alma, da tua, da minha, de todos nós. Nós temos uma sede por Deus. Nós fomos feitos para adorar. E quando nós não adoramos a Deus, quando nós não estamos conectados em Deus, a nossa alma, ela anseia, ela precisa, ela quer ser saciada. E esse talvez é um dos primeiros aspectos da adoração verdadeira, dessa adoração a Jesus, a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é que ela nos sacia. A experiência da adoração nos enche, nos satisfaz. Nós nos encontramos plenos em Deus. Jesus diz, olha, mulher, se você soubesse quem eu sou, você pediria água e eu te daria uma água viva. A história, então, segue. E a mulher diz, então, mas como é que tu vai me dar água se tu não tem como tirar a água do poço? Ele diz, não, né? Ela está com outra cosmovisão. A visão dela ainda está no material, nas coisas aqui e agora. Na água, aquela água. E Jesus diz, não é bem isso que eu estou falando. O Senhor não tem como tirar a água, ela diz. O poço é fundo. Acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso mestre, que fez o poço? Jesus respondeu, quem beber dessa água ainda vai ter sede. Mas quem beber da água que eu dou, esse não terá mais sede. Saciado, pleno. Esse é o chamado de Deus para a adoração, para mim e para você. Para nos colocarmos diante de Deus numa postura de entrega, de reverência. Lembra daquelas palavras, né, do prostrar-se. A história de Jesus com a mulher continua e a mulher então pede, dá-me dessa água. Ela quer. Dá-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui no poço. E Jesus então, ele abre uma nova parte aí nessa conversa, um novo assunto. Jesus diz, se você tiver a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, eu estou no versículo 16, onde Jesus diz então, vá então e chame o seu marido. Jesus amplia ali a experiência da adoração, inclui a família. Mas ali o que a gente descobre logo em seguida é que essa mulher fica constrangida, porque, na verdade, ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus, ele traz à tona, ele revela aquilo que essa mulher vive. Ele diz, é verdade, você não tem um marido, na verdade você já teve 5, esse é o 5º. E parece que Jesus faz isso de uma forma que a mulher não se sente acusada ou destruída. Não, a experiência do texto parece que esse revelar da história dela que tem pecado, que tem desconexão com Deus, que tem aí alguns tropeços.
Parece que isso vem à tona para curar. É assim que Jesus faz. Então, em primeiro lugar, eu disse a adoração, a experiência da adoração, ela nos sacia, mas ela também passa por esse processo de nos desvendar. Quando nós estamos diante de Deus, numa experiência, numa relação de adoração, numa jornada de adoração, porque a adoração é muito mais do que um momento, ela é uma história, nós vamos percebendo mais e mais quem nós somos. É inerente ao processo, inerente a essa caminhada de adoração. E aí, então, a mulher começa numa conversa com Jesus, dizendo, e falando que ele é profeta. Diz, não, o senhor é profeta, está sabendo das coisas. E aí ela muda de assunto, talvez querendo fugir aí da tensão que é gerada, que é causada. E ela diz, então, se o senhor é profeta, sabe, a gente ouviu falar que os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, mas nós adoramos aqui na cidade de Samaria. E Jesus diz então uma daquelas falas que ecoam, que são lembradas até hoje, diz assim, nem aqui nem lá, nem em Jerusalém, nem lá, nem aqui na Samaria. E aí Jesus diz palavras que marcam, então, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente acompanhar. Ele diz, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acompanhe de novo, preste atenção nessas palavras. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, aqueles que querem adorar a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Essas palavras tão profundas são dirigidas a essa mulher que está vivendo ali uma experiência de descobrir a adoração ao Deus verdadeiro. E então Jesus diz para ela, olha, a adoração que de fato importa, ela é espiritual. Ela não está limitada a ritos, ela não está contornada por ou enclausurada em paredes. Nós temos vivido isso agora, nesse tempo. Nós não estamos no nosso templo, no nosso lugar, aquele que estamos acostumados. No entanto, a adoração ganhou nossas casas. Nós estamos adorando comunitariamente, juntos, conectados aqui. E assim, Jesus ensina. E ele diz, em espírito, é algo do nosso íntimo, que brota do nosso interior, mas também é algo que precisa ser feito em verdade, em espírito e em verdade. É de coração, mas também é com sinceridade, com reverência, mas também com coerência. É mais do que simplesmente uma experiência de sentimentos. Não, ela se manifesta, ela transborda dos nossos sentimentos, das nossas experiências, dos nossos momentos de adoração para uma vida de adoração, para uma verdadeira adoração que alcança as nossas práticas de vida, de trabalho, de estudo, que inunda tudo, que integra tudo. O cristão entende que a vida dele é integrada, conectada às diferentes partes da nossa vida, os diferentes gomos da nossa vida, elas são integradas pela adoração, pela experiência de andar com Deus, de estar com Deus. Em espírito e em verdade, aqui nós também poderíamos usar essas duas palavras com letras maiúsculas e dizer que em espírito e em verdade também tem a ver com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que de fato, quando entra em nós, quando vive em nós, nos capacita a adorar, e adorar de uma forma verdadeira. Verdade, verdadeira, também aqui com letra maiúscula, quando eu lembro que Jesus disse que ele era eu sou. Ele diz várias vezes eu sou, mas uma delas ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós encontramos a Jesus, é que a verdadeira adoração acontece. Quando nós experimentamos Jesus, assim como
a Lu antes compartilhou, quando isso vai entrando na nossa vida e inundando nosso coração, no convívio com outros, quando nós temos a experiência dessa mulher que encontra Jesus no poço e que vê Jesus desvendando o coração, então a verdadeira adoração, ela brota. A verdadeira adoração, ela nos chama para uma adoração comunitária, e assim a história vai continuar. Jesus vai dizer para ela, vai lá para o teu marido, vai lá para a tua cidade. Ela volta com o povo todo e tem uma turma ali na volta de Jesus. Jesus vai ensinar essas pessoas. A adoração, ela é um movimento que chama para a comunidade. Ela, na medida em que a adoração acontece, ainda que de forma individual, ela vai nos chamar, ela vai nos conduzir para uma vivência comunitária. Deus chamou um povo para adorar. Um povo que ele vem juntando de geração a geração. Você e eu hoje somos chamados a fazer parte desse povo, um povo que adora. E esse povo que adora, ele vai experimentando uma transformação. Na medida em que eu adoro, eu sou transformado. A adoração é uma experiência profundamente transformadora. Um dos salmos, o Salmo 115, ele vai dizer ainda que ele fala dos ídolos e diz lá que alguns adoram ouro, prata. Como disse antes aquela menção que eu fiz do Tim Keller, a gente vai adorar alguma coisa. E aí ele diz, aqueles que adoram ouro, prata, e eles vão se tornando como esses deuses que eles adoram, que eles fizeram a sua própria imagem, como se agora essa imagem fosse sendo refletida neles mesmos. Quem adora ouro e prata só consegue ver a vida a partir dessa dimensão. Quem adora o Deus verdadeiro vai experimentando uma transformação de coração que sensibiliza, que abre espaço para o outro, porque é comunitária, que se dispõe a servir, como o Henrique colocou muito bem, porque entende que adorar é manifestar de forma coerente o amor que se recebe em forma de serviço aos outros. A adoração verdadeira, que acontece sempre de novo em comunidade, ela nos coloca sempre de novo diante dessa história que eu estou aqui esboçando. Essa verdadeira história da salvação, essa verdadeira história com Deus, de Deus, contigo e comigo. E assim nós queremos seguir, como uma comunidade que adora de uma das mais diferentes formas, com música, com canto, com poesia, com arte, com construção, com serviço prático, com auxílio mútuo, com conselho, com ensinamento, com abraço, com ligação telefônica, que adora de verdade. Talvez pensando na experiência comunitária, que, em certa medida, aí nos é diferente nesse momento. Eu quero fazer para você alguns desafios. Às vezes, essa grande oportunidade, essa coisa tão especial, que é a adoração comunitária, que é estar junto, poder ter o grupo de louvor, essa experiência toda, às vezes ela é tão comum, que a gente agora, quando fica sem ela, parece que é aí que a gente se dá conta de como a gente é privilegiado, quando pode ter. Infelizmente, a gente é assim, né? Mas eu quero desafiar você já agora, enquanto os cultos acontecem dessa forma, a fazer alguns movimentos, alguns exercícios. O primeiro deles, prepare-se para o culto. Prepare-se para o momento de adoração em conjunto. Reserve um tempo antes. Não deixa para abrir e acessar o Zoom aí na última hora, ou mesmo o YouTube, se alguns às vezes assistem de manhã. Não faz isso assim de uma forma displicente. Não, faça de uma forma reverente. Prepare-se. Da mesma forma, no futuro, quando os cultos novamente acontecerem aqui no nosso templo, prepare-se com antecedência em oração. Pedindo a Deus que, de fato, esse momento seja um momento de adoração, de comunhão sua com outros que querem adorar junto aquele que é digno de adoração. Chegue antes.
Ambiente-se ali no espaço, seja aqui, né? No nosso blá 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 inicial aqui, aquele momento, mas você vai se fazendo presente. Esteja presente. E quem sabe exercite algumas formas de concentrar seu pensamento, sua atenção durante o culto. São muitas as coisas que nos distraem. Talvez agora, nesse momento virtual, ainda mais. A gente está em casa e às vezes tem coisas acontecendo na volta. Quem tem filho, eu sei, né, como é que é, e a gente vai se distraindo. Mas quem sabe busque aí um exercício de reconexão e de sempre de novo voltar. Preste atenção nas partes, nos elementos. Quando estamos cantando, concentre-se nessa forma do cantar, da adoração cantada. Quando estamos aqui conversando, ouvindo uma pregação, então concentre-se nisso e diga: Senhor, o que tu queres me ensinar? Como é que eu posso te adorar de uma nova forma a partir disso que eu estou ouvindo hoje? Talvez esse também é o desafio para nós na sequência da semana. Como é que nós vamos adorar de uma outra forma ou de uma forma mais em espírito e em verdade, a partir daquilo que conversamos aqui nessa noite. Quero convidar você para orar, concluindo esse nosso tempo de reflexão, para depois, em seguida, cantarmos mais uma vez, adorando a Deus, nessas muitas formas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu sempre de novo nos chamas para adoração. Tu, mesmo quando nós estamos distraídos, tu fazes ouvir a tua voz doce que nos reúne, que nos chama, que nos diz: filhos, venham. Venham estar comigo. E nós queremos viver isso, Senhor, juntos, hoje, aqui, agora. Queremos adorar o teu nome. Queremos engrandecer o teu nome. E dizer que tu, Senhor, és digno de receber a nossa adoração, de ouvir nossos cantos, de ouvir nossos elogios. Tu és digno, Senhor, de receber o nosso curvar, o nosso entregar, porque tu és Deus, acima de todas as coisas. A ti nós adoramos. A ti queremos adorar, também com o nosso jeito de viver, uma vida de adoração. Muito mais do que um momento. Nós queremos viver a adoração como prática de vida, que alcança outros corações e os convida a fazer parte de um povo que adora, porque tem recebido do teu amor. Assim oramos, assim agradecemos. Por Cristo Jesus. Amém. Cantamos. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê, e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente.
ti. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui, no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Essa é a verdadeira adoração, que acontece em espírito e em verdade, no viver da gente. É ali que acontece a verdadeira adoração. Uma comunidade que se adora, que adora a Deus, que se reúne para adorar e que a partir dessa adoração derrama vida por onde passa, né? Eu quero lembrar você, se você não está aí conectado com a gente pelo WhatsApp, então você pode fazer contato, né, com o número da Luterana Floripa, e a Vanessa te dá todas as dicas aí. Você pode acessar também nossos conteúdos no YouTube, e as mensagens que ali estão gravadas. Samuel? Boa noite, gente. Essa semana, na verdade, os últimos 2 dias, onde eu me dediquei mais a refletir nesse tema, hoje de manhã eu compartilhei, eu lembrei muito da minha avó paterna. A minha avó foi uma pessoa muito simples, viveu até os seus 90 anos, criou 6 filhos homens, mas foi uma mulher que assim, impactou muito a família, ela inspirou muito a família. Era uma mulher que adorava a Deus, né? Na sua simplicidade. Ela nunca forçou nenhum dos filhos a participar de uma comunidade cristã. Mas é interessante, os 6 filhos, os 14 netos, né, dos quais eu sou um, todos participam ativamente de uma comunidade cristã. E eu compartilho isso porque esses últimos dias me lembrei muito dela. Já fazem 15 anos que ela faleceu, mas a memória, né, o legado dela está muito vivo assim na minha alma, justamente por causa disso, porque ela era uma mulher de adoração. Na simplicidade dela, quieta, no canto dela, mas ela influenciou muitas pessoas. Não foi só a família, porque tinha um coração adorador. E eu compartilho isso com vocês para de fato nos motivar, que nós possamos ser essa comunidade que adora, né? Seja, como o André falou, através da música, do serviço, da atitude, do nosso testemunho, que de fato, né, nós possamos inspirar pessoas com a nossa vida de adoradores. Que vocês todos, né, tenham uma semana abençoada, né, na paz do Senhor Jesus, e que nós possamos sempre, né, de novo nos encontrar aqui ou em outros ambientes virtuais, né, durante a semana, nos pequenos grupos. Né, temos aí, interessante como a gente é criativo, né, acaba encontrando outros caminhos, mas tem sido muito especial esse tempo, apesar, né, do isolamento. Gente, bom domingo, ainda resto de domingo, boa semana, Deus nos abençoe. Amém. Amém. A todos. Podemos abrir os microfones, quem quiser, fique à vontade. Mando um abraço a todos, alguns eu não consegui ver ainda. Eu adoro todos vocês. Um beijo. A gente se adora. Ô, André, hoje você é da Roberta? Querida. Eu vou lá ligar. Você é da Roberta, faz depois de mim. Hoje é 21 e faz dia 20.
Dia 20. Camila, tá certa? Hoje é aniversário da Roberta Cruz. É aniversário também do seu Léo, da dona... É aniversário do seu Léo, da dona Vilma, do nosso grupo de Corações Alegres. E ontem foi o meu, né? Ontem foi o meu. Tá aí junto, não. Temos que cantar parabéns para Camila, então, né? Foi ontem. O Neto aqui já foi. O Neto não mandou mais pra mim. Ó, a Marina que ligou pra mim. Ainda Vinícius ligar pra mim. Só os dois. Só os dois Parabéns, ligar pra mim. Camila. Parabéns, Camila. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana, pessoal. Valeu, boa semana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau, abençoada semana. Tchau. Vá, Oi, até. Henrique. Oi, Henrique. Tudo bem contigo? Oi, Camila, tudo certo e contigo? Que engraçado. É? Tudo bem. Cadê o Neto? Cadê o Neto? Neto aí? O Neto saiu já, ele tava ali, ó, cadê? Acho que ele foi embora já. Ainda não, né? Só o Juliano não entrou hoje, né? O Juliano não entrou hoje, né? O Juliano deve estar de plantão, Camila. Só tá... Cadê a Fara? A Fara tá aí, né? O Adri, e o teu outro filhão não veio hoje? Tens que abrir o microfone. Quem que é, André? Eu perguntei para a Adri, do outro filho dela. Oi, Nicolas! Oi, Nicolas! Deve estar namorando. Ah, sim. Ô, André, Oi. quero agradecer a oportunidade de poder falar para todos. Foi bem difícil. Ah, que lindo! Foi bem difícil, eu tive muita ansiedade, mas foi algo muito bom na minha muito vida. quente isso aqui. Foi muito legal hoje. Obrigada, tá? Especial. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, porque foi muito legal, muito especial. E falamos na quinta. Um beijo para todos. Beijão para ti. Tchau, tchau. Manda um beijo pro teu maridão também.